A Fazendeira Negra. Barbeira enfrenta 30 bandidos até que um milionário aparece para ajudar. Era uma manhã ensolarada na fazenda de café de Clara. O aroma dos grãos torrados flutava pelo ar como um abraço quente. Clara, uma mulher de pele negra e sorriso radiante, trabalhou duro para que sua propriedade florescesse. Ela se lembrava de sua avó, que contava histórias sobre como cada planta, cada grão, tinha vida e alma. A fazenda não era apenas um lugar, era sua herança, seu legado. Mas naquela manhã, essa tranquilidade estava prestes a ser despedaçada. Um barulho ensurdecedor cortou a paz. Clara sentiu o coração disparar. 30 homens mascarados invadiram a propriedade, gritando, brandindo armas e exigindo dinheiro. O pânico tomou conta. Eles não eram só bandidos, eram tempestades furiosas, e Clara sozinha sentia a fúria delas. Olha essa preta. Achou que ia conseguir proteger esse lugar sozinha? Um dos homens gritou, rindo de forma cruel. Clara tentou se manter firme, mas as palavras dele lhe cortaram como uma faca. As lembranças de seus ancestrais, a luta pela terra e pelo que era justo, misturaram-se com o medo que crescia dentro dela. Ela não tinha armas, mas tinha determinação. Antes que eles pudessem avançar, ela correu para o galpão, onde guardava sua ferramenta mais preciosa, o antigo facão que pertencia a seu avô. Mas enquanto as mãos de Clara tremiam, ela percebeu algo estranho. Um dos bandidos, mais alto e com um olhar intenso, a observava com um ar de reconhecimento. Ele não era um simples criminoso. Havia algo mais ali, uma conexão inexplicável que eletrizava o ar. Enquanto os bandidos planejavam como causar mais dano, Clara decidiu que não ia ceder. Se fossem levar sua fazenda, teriam que passar por cima dela. Nesse momento crítico, um carro luxuoso apareceu na estrada de terra. Clara não acreditava no que via. Um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, saiu do veículo com um sorriso carismático. "Posso ajudar, senhora?" ele perguntou, como se já conhecesse todo o tumulto. Clara hesitou. Quem era ele? O que queria? O líder dos bandidos virou-se rapidamente, furioso com a interrupção. "Vá embora, ou você vai se arrepender", gritou. Mas o bilionário apenas sorriu, como se soubesse que não tinha medo. Clara sentiu um nó na garganta. Aceitar a ajuda de um desconhecido que parecia ter mais do que boas intenções era um risco. Dot. Mas ficar parada era mais perigoso ainda. Enquanto a tensão aumentava e os bandidos se preparavam para atacar, Clara viu o homem misterioso se mover com agilidade. Tudo se desenrolava como um filme, mas antes que pudesse decidir, ele fez um gesto discreto, como se prometesse que tinha um plano. O tempo parecia parar. Um silêncio cortante tomou conta, e em meio a toda aquela confusão, Clara percebeu que a escolha mais difícil da sua vida estava prestes a ser feita. Havia uma traição implícita no ar, como uma sombra que ameaçava desmoronar sua luta. O clima estava tenso, e o futuro da fazenda dependia de uma decisão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tem, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara hesitava, ficou presa entre a dúvida e a esperança.
Era uma mistura de adrenalina e temor. O homem alto ficou ao lado dela, com uma confiança que parecia irreal. Mas a atenção dela se desviou quando ouviu um murmúrio entre os bandidos. Um tom baixo, como um truque sussurrado entre aliados. O olhar do líder dos bandidos carregava uma frieza perturbadora. Algo não estava certo. Avancem, ele gritou, mas antes que pudessem fazer movimento, um estrondo ecoou de trás dos prantos de café. O galpão onde Clara havia pego o facão estremeceu, e um denso cheiro de fumaça invadiu o ar. Era como se a terra em que ela havia lutado fervorosamente durante toda a vida estivesse se revoltando. Clara olhou para trás e viu uma pequena explosão de chamas surgindo de repente. Os bandidos recuaram momentaneamente. O homem misterioso, agora mais próximo, piscou para Clara. Mas o que chocou a todos não foi apenas a súbita chama. Era o que vinha a seguir. Das sombras, uma figura familiar se destacou. Era a melhor amiga de Clara, Sofia, que ela pensava estar em uma viagem de negócios. Mas ali estava ela, com um sorriso divertido e um olhar astuto nos olhos. Surpresa, amiga. Achei que você precisaria de uma ajudinha, disse Sofia, com uma confiança que parecia estranha no meio do caos. Clara congelou. Como ela poderia estar ali? E mais importante, como seria possível que ela soubesse do ataque? O golpe na barriga de Clara foi imenso. Havia algo que Sofia não havia contado. O líder dos bandidos, atônito, ficou paralisado. Você? Acha que pode nos intimidar, garota? Rebateu, mas a expressão dela desmentia sua bravata. Sofia fez um movimento rápido e acendeu uma tocha, apontando para as chamas maiores que aumentavam ao fundo. Esse lugar significa muito para Clara. Então não podemos deixar que essa corja destrua tudo. Ela gritou, com um tom de determinação que fez Clara sentir um nó na garganta. Mas ao mesmo tempo, outra pergunta borbulhava em sua mente. O que mais Sofia poderia estar escondendo? A batalha estava prestes a se intensificar. Clara, com o facão em mãos, sentia sua respiração acelerada. O homem misterioso estava ao seu lado, mas ainda não sabia em quem confiar. O que estava acontecendo com Sofia? Havia uma confusão que ameaçava engolir sua sanidade. Clara gritar para Sofia, mas antes que pudesse, o olhar frio do bandido voltou a prendê-la. Isso só vai acabar com mais dor. Você tem ideia de em que enrascada entrou? Ele sorriu, revelando uma linha de dentes brancos em meio à escuridão. O mundo girava ao redor de Clara. A figura de Sofia estava em foco. Mas com cada movimento dela, um novo mistério surgia. Algo não batia certo. Antes que pudesse processar, o homem da carruagem de luxo fez um movimento contra o líder. Clara sentiu a adrenalina subir. Para onde essa cadeia de intrigas a levaria? A batalha entre suas memórias e a realidade que se apresentava era como uma tempestade em seu interior. E no meio disso, a reviravolta que acabara de testemunhar deixava claro que nada era o que parecia. Sofia, em meio a tudo, olhou para o homem de cabelos grisalhos. E por um instante, um brilho de reconhecimento passou entre eles. Você não deveria ter vindo, Lucas, ela exclamou. E Clara ficou paralisada. Lucas? Quem era ele? Tudo se misturava em um mar de incertezas. Clara mordeu o lábio. Seu mundo estava prestes a desabar, e cada escolha se tornava mais complicada. A conexão entre os três pulsava no ar. Uma eletricidade estranha que poderia transformar tudo. Que jogo era esse? Ao mesmo tempo que o presente se agravava,
Seu passado chegava para assombrá-la. Cláudia queria respostas, mas agora também precisava lutar. A fazenda e sua história dependiam disso. Sofia, em meio ao caos, olhou para o homem de cabelos grisalhos e, por um instante, um brilho de reconhecimento passou entre eles. Você não deveria ter vindo, Lucas, ela exclamou. E Clara ficou paralisada. Lucas? Quem era ele? Agora tudo se misturava em um mar de incertezas. Enquanto o ar ao redor dela se tornava espesso, um silêncio intrigante caiu sobre o local. O líder dos bandidos, sempre tão confiante, agora parecia hesitante. Clara sentia seu coração disparar, suas mãos tremiam em torno do facão. E como um flash, a verdade começou a se desenrolar em seu cérebro, mas nenhuma palavra conseguia sair. Eu disse que não era para você voltar aqui, Sofia gritou, a voz alta o suficiente para dispersar um pouco da atenção. O homem chamado Lucas parecia não se importar. Com um sorriso ligeiramente sarcástico, ele respondeu: E eu disse que você não era a única que tinha segredos, não é? A frase ecoou como um rugido, e o ar ficou gelado. Clara percebeu que o jogo havia mudado de novo. A conexão entre eles três era explosiva. Sofia, sua amiga, a quem confiara seus maiores medos, parecia ocultar muito mais do que ela jamais imaginara. Clara estava em pé sobre um campo minado emocional. O que mais ela não sabia? Antes que Clara pudesse perguntar, um grito cortou o ar. Um dos bandidos, instigado pela tensão crescente, avançou. Lucas girou rapidamente em um movimento que parecia coreografado. E em um piscar de olhos, a situação ganhou vida. Fique para trás, Clara! Ordenou. E antes que alguém pudesse reagir, um tiro disparou. O som foi agudo e brutal. Um dos bandidos caiu, e o pânico se espalhou instantaneamente. Enquanto todos olhavam em choque, Clara percebeu que o tiro não era de Lucas. A arma no chão se movia. O homem alto que a observava desde o começo, aquele com ar de reconhecimento, agora se revelava não apenas como um criminoso, mas alguém envolvido em uma traição mais profunda. O que você pensa que está fazendo, Diego? Lucas riu, mas não havia alegria em sua voz, apenas um tom grave. Está se colocando entre ela e o futuro que sempre quis, ora essa. A revelação abalou Clara. O mocinho, o grandalhão vindo em seu socorro, tinha um passado que provavelmente era mais sombrio do que tudo que ela conhecia. Você me traiu, Sofia. Clara gritou, a dor a fazendo sentir como se estivesse sendo cortada por dentro. Por que você está envolvida com eles? O olhar de Sofia ficou frio, quase sem emoção. Porque eu fazia parte disso desde o começo, Clara. Sempre fiz, respondeu, sua voz agora carregada de um ódio oculto que Clara nunca havia percebido. Antes que qualquer um pudesse reagir, as chamas no fundo iluminaram a cena. Clara viu mais bandidos aparecerem, as sombras ganhando formas. O grupo estava se multiplicando, a dinâmica mudando rapidamente. A fazenda, seu lugar sagrado, estava prestes a se tornar um campo de batalha. Vocês não sabem no que estão se metendo, gritou Diego, rindo meninamente, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Enquanto isso, Clara estava paralisada pela revelação. A amiga que ela pensava ser seu apoio estava em uma conspiração que ameaçava tudo o que ela amava. As vozes foram se misturando em um clamor crescente de confusão. Acusações, gritos, tiros. Clara se viu em um turbilhão sem saída. Em um momento, olhar para Sofia parecia como olhar para uma estranha.
e de repente tudo ao seu redor parecia ter mudado. A segurança que tinha em algumas relações agora estava em frangalhos, e com isso, Clara sentiu o peso da escolha. Era a hora da verdade. Ponto. As alianças estavam se desfazendo diante dos seus olhos. O futuro da fazenda, de sua história, dependia de uma decisão impossível em meio ao caos. Qual era a verdade? E o que mais estava envolvido nessa trama que Clara nunca esperou? Com a tensão no ar, ela percebeu que a luta para salvar sua vida e sua fazenda também era uma luta para descobrir quem realmente eram as pessoas que a cercavam. A batalha estava prestes a estourar em seu coração, e a única certeza que tinha agora era a dor. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Enquanto o ar ao redor dela se tornava espesso, um silêncio intrigante caiu sobre o local. O líder dos bandidos, sempre tão confiante, agora parecia hesitante. Clara sentia seu coração disparar. Suas mãos tremiam em torno do facão. E como um flash, a verdade começou a se desenrolar em seu cérebro, mas nenhuma palavra conseguia sair. Eu disse que não era para você voltar aqui, Sofia gritou, a voz alta o suficiente para dispersar um pouco da tensão. O homem chamado Lucas parecia não se importar. Com um sorriso ligeiramente sarcástico, ele respondeu: "E eu disse que você não era a única que tinha segredos, não é?" A frase ecoou como um rugido, e o ar ficou gelado. Clara percebeu que o jogo havia mudado de novo. A conexão entre eles três era explosiva. Sofia, sua amiga, a quem confiara seus maiores medos, parecia ocultar muito mais do que ela jamais imaginara. Clara estava em pé sobre um campo minado emocional. O que mais ela não sabia? Antes que Clara pudesse perguntar, um grito cortou o ar. Um dos bandidos, instigado pela tensão crescente, avançou. Lucas girou rapidamente, em um movimento que parecia coreografado, e em um piscar de olhos, a situação ganhou vida. "Fique para trás, Clara", ele ordenou, e antes que alguém pudesse reagir, um tiro disparou. O som foi agudo e brutal. Um dos bandidos caiu, e o pânico se espalhou instantaneamente. Enquanto todos olhavam em choque, Clara percebeu que o tiro não era de Lucas. A arma no chão se movia. O homem alto que a observava desde o começo, aquele com um ar de reconhecimento, agora se revelava não apenas como um criminoso, mas alguém envolvido em uma traição mais profunda. "O que você pensa que está fazendo, Diego?" Lucas riu, mas não havia alegria em sua voz. Apenas um tom grave. E a revelação abalou Clara. O mocinho, o grandalhão vindo em seu socorro, tinha um passado que provavelmente era mais sombrio do que tudo que ela conhecia. "Vocês não sabem no que estão se metendo", gritou Diego, rindo meninamente. A amiga que ela pensava ser seu apoio estava em uma conspiração que ameaçava tudo o que ela amava. As vozes foram se misturando em um clamor crescente de confusão, acusações, gritos, tiros. Clara se viu em um turbilhão sem saída. Em um momento, olhar para Sofia parecia como olhar para uma estranha, e de repente, tudo ao seu redor parecia ter mudado. A segurança que tinha em algumas relações agora estava em frangalhos, e com isso, Clara sentiu o peso da escolha. Era a hora da verdade. As alianças estavam se desfazendo diante dos seus olhos. O futuro da fazenda, de sua história, dependia de uma decisão impossível em meio ao caos. Qual era a verdade? E o que mais estava envolvido nessa trama que Clara nunca esperou? Nesse exato instante, uma explosão de luz e som irrompeu do fundo da fazenda. Uma enorme chama se ergueu, explodindo em um turbilhão de detritos. Tudo ao redor
ficou escuro por um instante, e Clara foi lançada para trás. Ela caiu no chão, atordoada. O som ensurdecedor da explosão ecoou na sua mente, e o mundo parecia estar em câmera lenta quando ela se levantou, sacudindo a poeira. Os bandidos estavam em pânico. Diego e o líder deles se entreolharam, e a confiança que tinham evaporou diante da força repentina. Mas a maior surpresa veio quando Clara olhou para o local da explosão. Do meio da fumaça e das chamas, uma figura familiar surgiu, envolta em um manto escuro, os olhos brilhando como fogo. Era a avó de Clara, ou melhor, o que parecia ser ela, uma projeção furtiva do seu passado. "Viva Clara! Venha!" A figura gritou, sua voz ressoando como um eco do passado. Cada passo era como um chamado, e tudo na mente de Clara desabou. A presença dela era mágica, misto de memória e tradição, mas com um poder transformador. Defenda sua terra. Não deixe que o passado a domine. Agora, tudo fazia sentido. A fazenda, a conexão que ela sentia com cada grão de café, a luta ancestral de sua família. A avó sempre estivera com ela, mesmo quando parecia que ninguém mais estava. Clara sentiu um calor crescer dentro de si, uma força que nunca soubera que tinha. Olhou para Lucas e Sofia, confusa, mas determinada. As lealdades haviam mudado, mas a paixão pela sua herança era constante. "Eu sou a guardiã deste lugar", gritou Clara, e o poder em sua voz fez todos ao redor pararem. "Se vocês querem me enfrentar, terão que lidar com o legado que carregamos." E com isso, a batalha pela fazenda de Clara não era mais apenas uma luta pela sobrevivência. Tornara-se uma batalha por um legado, um passado que emergiu nas chamas. Mas quem realmente era essa figura que invocava tanto medo? O que mais Clara tinha que descobrir? O futuro da fazenda estava agora mais entrelaçado com o passado do que nunca. Enquanto a figura de sua avó se materializava entre chamas e fumaça, Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. Mas algo não estava certo. A presença dela era reconfortante, mas o que significava? "Viva Clara! Venha!" A voz era clara, mas uma estranha ansiedade começou a crescer dentro dela. Pedaços de realidade pareciam se desfazer. Quem era essa projeção? Era realmente sua avó? Enquanto Clara lutava contra a confusão, os bandidos, agora atordoados, recuavam. O líder deles, que antes mostrava segurança, tremia. Lucas e Sofia estavam em pé ao lado dela, olhares alarmados. "O que é isso?" Lucas murmurou. Mas Clara não tinha resposta. A avó, aquela ali, emanava um poder que puxava para a verdade escondida na escuridão. Mas antes que Clara pudesse reagir, Diego, o homem alto e intrigante que a observava desde o início, avançou. Com um sorriso sarcástico ele gritou: "Se a família de Clara está aqui para ajudá-la, então o jogo acabou." E de repente, ele puxou uma arma, mas não contra os bandidos. Mirou diretamente na direção de Clara. O tempo parecia parar. Clara sentiu que a respiração faltava. "Não!" gritou Sofia, avançando em um movimento instintivo para proteger a amiga. Mas a pressão do gatilho foi mais rápida. Um disparo ecoou no ar, e Clara viu Sofia ser atingida em seu lado. O grito cortou como uma lâmina, ecoando com a dor mais profunda que já havia sentido. "Sofia!" Clara gritou, enquanto sua amiga tombava ao chão, um fio de sangue escorrendo. Os bandidos estavam em choque, o nítido som da traição ecoando na cena. Eu não sabia", disse Clara, seu mundo desmoronando em torno dela. O que mais Sofia escondia?
Diego tinha um olhar triunfante, mas havia algo mais. Você sabia que a sua amiga estava envolvida? Ele apontou para Clara. As palavras venenosas fervendo no ar. Era tudo um plano. Todos vocês caíram como um soco no estômago. O que mais havia por trás daquela amizade? O passado de Clara não era apenas sobre a fazenda e a família. Era sobre segredos inconfessáveis. A avó, ainda cercada por chamas, tinha um olhar sério, quase triste. Defenda sua terra, Clara. Agora mais do que nunca. Uma onda de determinação reviveu nela. Mas Sofia estava no chão, a vida dela escorregando entre os dedos. Por que você fez isso, Sofia? Clara perguntou, seu coração despedaçado. Porque eu tinha que proteger o legado e o futuro. Era isso ou tudo estaria perdido. A voz de Sofia estava fraquejando. A dor evidente enquanto os olhos de Clara se encheram de indignação. Como uma amiga poderia fazer algo tão horrível? O olhar de Sofia, antes caloroso, agora se tornara sombrio, envolvendo Clara em um labirinto de desconfiança. Mais bandidos começaram a avançar. A fumaça que envolvia a cena ocultava a batalha que estava prestes a explodir. Os sentimentos de Clara eram um turbilhão. Ela olhou para Lucas e viu que ele estava paralisado, como se não soubesse o que fazer. Vamos, disse ela com urgência, enquanto tentava levantar Sofia. Mas a verdade ecoou em sua mente. Lucas, o que você tem a ver com isso? Os olhos de Lucas se fecharam por um momento, antes de se abrirem em um reconhecimento horrorizado. Eu não sabia que isso ia acontecer, Clara. Mas a Sofia estava certa. Existem coisas que, se você não proteger, podem ser perdidas para sempre. Os bandidos avançaram, e Clara se viu cercada. O que você realmente sabe, Lucas? A confusão a envolvia, mas a urgência da situação a levou a agir. Vá, cuidem da Sofia. Eu vou enfrentar isso. Clara disse, seu coração acelerando enquanto enfrentava a verdade de seus aliados. O legado que estava sendo revelado a cada choque parecia mais complicado. Clara sentia que sua vida se transformava em um mosaico de traições e verdades. Enquanto a fumaça se espalhava, a barreira entre amigos e inimigos se desfazia. E num último ato impulsivo de coragem, Clara gritou para todos ouvirem. Se alguém deve sair dessa, seremos eu e meu legado. Mas enquanto essas palavras enchiam o ar, uma nova explosão ecoou, lançando Clara para trás novamente, apagando as sombras da dúvida. E com isso, uma nova unidade de desafios se formou. Amigos e inimigos de um caos que já não fazia sentido. E no meio do incêndio, no canto da visão, Clara avistou uma silhueta familiar emergindo. Não poderia ser, mas era. A figura que todos tinham em mente estava prestes a mudar tudo. O que mais poderia acontecer naquele dia insano? O que ainda estava por vir que mudaria a todos para sempre? Enquanto a figura de sua avó se materializava entre chamas e fumaça, Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. Mas algo não estava certo. A presença dela era reconfortante. Mas o que significava? Viva, Clara! Venha! A voz era clara, mas uma estranha ansiedade começou a crescer dentro dela. Pedaços de realidade pareciam se desfazer. Quem era essa projeção? Era realmente sua avó? Enquanto Clara lutava contra a confusão, os bandidos, agora atordoados, recuavam. O líder deles, que antes mostrava segurança, tremia. Lucas e Sofia estavam em pé ao lado dela, olhares alarmados. O que é isso? Lucas murmurou, mas Clara não tinha resposta. A avó,
Aquela ali emanava um poder que puxava para a verdade escondida na escuridão. Mas antes que Clara pudesse reagir, Diego, o homem alto e intrigante que a observava desde o início, avançou. Com um sorriso sarcástico, ele gritou: "Se a família de Clara está aqui para ajudá-la, então o jogo acabou." E, de repente, ele puxou uma arma, mas não contra os bandidos. Mirou diretamente na direção de Clara. O tempo parecia parar. Clara sentiu que a respiração faltava. "Não!" gritou Sofia, avançando em um movimento instintivo para proteger a amiga. Mas a pressão do gatilho foi mais rápida. Um disparo ecoou no ar, e Clara viu Sofia ser atingida em seu lado. O grito cortou como uma lâmina, ecoando com a dor mais profunda que já havia sentido. "Sofia!" Clara gritou, enquanto sua amiga tombava ao chão, um fio de sangue escorrendo. Os bandidos estavam em choque, o nítido som da traição ecoando na cena. Eu não sabia", disse Clara, seu mundo desmoronando em torno dela. O que mais Sofia escondia? Diego tinha um olhar triunfante, mas havia algo mais. "Você sabia que a sua amiga estava envolvida?" Ele apontou para Clara, as palavras venenosas fervendo no ar. Era tudo um plano. Todos vocês caíram como patos." A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que mais havia por trás daquela amizade? O passado de Clara não era apenas sobre a fazenda e a família. Era sobre segredos inconfessáveis. A avó, ainda cercada por chamas, tinha um olhar sério, quase triste. "Defenda sua terra, Clara, agora mais do que nunca." Uma onda de determinação reviveu nela. Mas Sofia estava no chão, a vida dela escorregando entre os dedos. "Por que você fez isso, Sofia?" Clara perguntou, seu coração despedaçado. "Deixa, porque eu tinha que proteger o legado e o futuro. Era isso ou tudo estaria perdido." A voz de Sofia estava fraquejando. A dor evidente enquanto os olhos de Clara se encheram de indignação. Como uma amiga poderia fazer algo tão horrível? O olhar de Sofia, antes caloroso, agora se tornara sombrio, envolvendo Clara em um labirinto de desconfiança. Mais bandidos começaram a avançar. A fumaça que envolvia a cena ocultava a batalha que estava prestes a explodir. Os sentimentos de Clara eram um turbilhão. Ela olhou para Lucas e viu que ele estava paralisado, como se não soubesse o que fazer. "Vamos!" disse ela com urgência, enquanto tentava levantar Sofia. Mas a verdade ecoou em sua mente. "Lucas, o que você tem a ver com isso?" Os olhos de Lucas se fecharam por um momento, antes de abrirem um reconhecimento horrorizado. Eu não sabia que isso ia acontecer, Clara." Mas a Sofia estava certa. Existem coisas que, se você não proteger, podem ser perdidas para sempre. Os bandidos avançaram e Clara se viu cercada. "O que você realmente sabe, Lucas?" A confusão a envolvia, mas a urgência da situação a levou a agir. "Vá, cuidem da Sofia. Eu vou enfrentar isso." Clara disse, seu coração acelerando enquanto enfrentava a verdade de seus aliados. O legado que estava sendo revelado a cada choque parecia mais complicado. Clara sentia que sua vida se transformava em um mosaico de traições e verdades. Enquanto a fumaça se espalhava, a barreira entre amigos e inimigos se desfazia. E, no último ato impulsivo de coragem, Clara gritou para todos ouvirem: "Se alguém deve sair dessa, seremos eu e meu legado."
Mas, enquanto essas palavras enchiam o ar, uma nova explosão ecoou, lançando Clara para trás novamente, apagando as sombras da dúvida. E com isso, uma nova unidade de desafio se formou. Amigos e inimigos, todos unidos em um caos que já não fazia sentido. E no meio do incêndio, no canto da visão, Clara avistou uma silhueta familiar emergindo. Não poderia ser, mas era. A figura que todos tinham em mente estava prestes a mudar tudo. Uma mulher de cabelos brancos e olhos intensamente brilhantes avançou, seu olhar fixo em Clara. Com um gesto rápido, ela ergueu a mão e a chama que envolvia a avó de Clara se dissipou, revelando um sorriso enigmático. Clara, é você. Eu sempre soube que você voltaria. A mulher pronunciou, mas Clara gelou. Era sua mãe, que ela pensava ter herdido anos atrás. O choque a derrubou. O que ela estava fazendo aqui? Mãe, como você? Clara mal conseguiu perguntar. Está tudo interligado, minha filha. Esta fazenda é o coração da nossa família e precisamos defendê-la contra quem não pertence a este lugar. Ela respondeu, mas ao olhar para ela, Clara notou a mesma marca de traumas que a assombrava. Algo estava muito errado. Você está viva? Clara indagou, a incredulidade transparecendo em sua voz. A revelação a atingiu como uma tempestade. E quando a atenção dela se voltou para Sofia, ela viu o terror nos olhos de sua amiga. Isso não é possível. Você a abandonou, Sofia gritou. E tristezas antigas começaram a emergir. A mãe de Clara encarou Sofia, sua expressão uma máscara de compaixão misturada com raiva. Você não entende, Sofia. Cada um de nós fez escolhas difíceis. Você sabia no fundo que tudo isso que aconteceu era parte de um jogo maior, não sabia? A revelação atingiu Clara como uma martelada. O passado não era apenas um eco distante. Estava vivo e pulsando ao seu redor. Podia sentir o peso da verdade e da traição se acumulando sobre ela. As linhas entre aliados e inimigos estavam borradas. O que mais estava envolvido nessa trama que Clara nunca esperou? Quando a mãe de Clara se virou, algo no olhar dela fez o coração de Clara parar. Precisamos conversar sobre tudo. E nessas simples palavras, um novo labirinto de segredos e mentiras começou a se formar. Clara sabia que a luta apenas começava e que cada revelação a deixaria mais exposta. O que mais poderia mudar a história que ela conhecia? Enquanto a mãe de Clara se voltava para encarar a filha, uma calmaria estranha pairava no ar. Mesmo em meio ao caos, seu olhar tinha uma intensidade que Clara não conseguia ignorar. Ela parecia mais forte do que Clara jamais se lembrara. Mas algo na expressão dela, algo de profundo e doloroso, fez o coração de Clara acelerar. Mãe, você está viva? Como isso é possível? Clara mal conseguia respirar. As explosões, os gritos, tudo parecia distante. O foco agora estava em sua mãe. Eu sempre estive aqui, Clara. Este lugar é mais valioso do que você imagina. Fui forçada a me esconder por muito tempo. A voz dela tremia com emoções reprimidas. Mas havia uma determinação ali que Clara não conseguia decifrar. E é por isso que precisamos agir agora. Antes que Clara pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor ecoou atrás delas. Era como se a realidade estivesse sendo dividida em múltiplas frentes. Clara girou a cabeça e viu um grupo de bandidos se aproximando.
Mas algo estava diferente. Eram mais do que apenas criminosos. Os rostos que ela reconheceu a abalou profundamente. Amigos, pessoas da cidade, todos armados e com olhares de ferocidade. Vocês traíram a gente, um deles gritou, e o veneno em suas palavras atravessou o ar. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? Ela olhou para seu lado, para Lucas e Sofia, e viu a confusão em seus rostos. A traição que afundava cada um deles estava agora exposta. Isso foi um plano, murmurou Sofia sem olhar para Clara. Nós tentamos avisar você, mas não podíamos. Eles têm informações que você não sabe. O que Sofia estava dizendo? Clara sentiu um vazio se formar dentro dela. Cada seguidor da bandeira, cada amigo que cresceu ao seu lado, agora envolto em um esquema sujo. Como podiam fazer isso com ela? A mãe de Clara, ainda de pé, encarou o grupo, seu olhar firme como uma rocha. Não vou deixar que o passado governe nossa vida de novo. Este lugar pertence à nossa família. E se tiver que lutar, então lutaremos, ela proclamou. Mas a decisão não vinha sem um preço. Trate de se mover, ou o que restar de sua amada fazenda será reduzido a cinzas, gritou um dos bandidos, um sorriso cruel esboçado em seus lábios. Clara sentiu um nó na garganta. O desperdício de uma vida inteira no fogo, e todos ali pareciam prontos para olhar. Quem é você? Clara conseguiu perguntar, sua voz quase sumindo na gritaria. Mas então, tudo ficou confuso novamente. Era como se uma sombra se projetasse do passado, revelando uma verdade que Clara não estava preparada para ouvir. Sabe, eu não deveria ter voltado, disse a mãe, agora com uma expressão sombria, como se revelasse um segredo devastador. Eles têm algo que eu quero. Você está em perigo, Clara. E você precisa saber que alguns de nós, mas antes que pudesse terminar, uma explosão ensurdecedora a interrompeu. Uma balbúrdia de fumaça e gritos. Clara caiu no chão, coberta em poeira. Enquanto os sons do caos se misturavam, a dor a atingiu como um soco. O grito de sua mãe cortou o ar, e no meio da fumaça e da confusão, um brilho de luz cortou o ambiente. Quando a visão de Clara começou a limpar, ela viu, mas era tarde demais. O homem alto que sempre a observou, Diego, apareceu à frente dela. Um sorriso que não era de felicidade, mas algo muito mais traiçoeiro. Você não sabia de tudo isso, não é? Ele se aproximou. O olhar dele um misto de derisão e satisfação. O legado da sua família é uma armadilha, e você caiu com os olhos vendados. Clara olhou ao redor. Os amigos, os aliados, sua mãe, todos estavam envolvidos em uma rede de mentiras. O verdadeiro plano era mais profundo do que simples ganância. E nesse momento, ela percebeu que o dano estava feito. A cada palavra que Diego proferia, Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. Como tudo isso era possível? O que mais estava escondido sob a superfície brilhante de sua vida? Ela havia confiado tanto e agora tudo estava desmoronando. E fazendo a mesma pergunta em sua mente, o futuro se tornava um mistério mais profundo do que o que Clara sempre temeu. E agora? Ela perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto a verdade pairava sobre ela, como uma tempestade prestes a eclodir. Enquanto a mãe de Clara se voltava para encará-la, uma calmaria estranha pairava no ar. O olhar intenso dela fazia Clara sentir
que mesmo em meio ao caos, ainda havia algo a ser explicado. O tempo parecia suspenso, enquanto as tensões do passado e as realidades do presente colidiam na sala em chamas. Clara, você precisa entender que nada é o que parece. A voz da mãe era firme, mas não havia espaço para confiança na resposta. Clara sentia seu coração acelerar, confusa e apavorada. O passado a assombrava, e sua realidade estava prestes a mudar, de um jeito que ela não conseguia imaginar. Diego, com seu sorriso sarcástico, se aproximou. Você realmente achou? Você não sabe do que sua mãe é capaz. A frase pairou no ar como um eco aterrador. Clara franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Num movimento brusco, Diego jogou uma foto ao chão. O rosto de Clara ficou pálido ao reconhecer aqueles olhos em uma imagem borrada. Sua mãe, mas acompanhada de várias pessoas que ela conhecia. Eram amigos, vizinhos e também bandidos. Sabia que a sua querida mamãe fazia parte disso tudo. Ela ajudou a organizar essa cena toda. Ele riu, mas não era um riso comum. Era cruel e inflexível. O mundo de Clara desabou. Não, isso não é possível. Ela olhou para sua mãe, procurando por alguma explicação, mas o que encontrou foi um semblante de tristeza. Mãe, o que é isso? Por que você fez isso? A mãe hesitou, mas assim que abriu a boca, novas explosões ensurdecidas estouraram ao redor, fazendo o chão tremer. Clara escutou gritos. A confusão se espalhou, enquanto os bandidos pareciam perder o controle, desmoronando em um frenesi totalmente inesperado. A fumaça do incêndio misturava-se ao desespero absoluto. Agora não é a hora, Clara! A mãe gritou, tentando puxá-la, mas Clara estava paralisada. Você não pode estar séria. Para, você estava trapaceando com eles o tempo todo? Sua voz carregava um veneno que fez o peito da mãe se apertar. Eles fizeram isso contigo, Clara. Sua vida inteira se tornou uma marionete em um jogo, e você nem percebeu. A realidade começou a mostrar suas cores sombrias. A ideia de que sua vida pudesse ser parte de um plano todo arquitetado deixou Clara enojada. A traição se desenrolava como um pesadelo no qual não conseguia acordar. E Diego, esse monstro em forma humana, observava com uma satisfação que a deixava enraivecida. Você não sabe a verdade sobre sua família, Clara. Diego gritou, avançando mais um passo. Você não é quem pensa que é. Há segredos em sua linhagem e isso a expõe mais ainda. Os sentimentos de Clara se tornaram um turbilhão. Enquanto os gritos e o caos aumentavam ao seu redor, a realidade estava se desintegrando. Que você quer dizer com isso? Ela exigiu, o coração disparando. Diego sorriu, aquele sorriso de conhecedor. Tem certeza que você é filha dela? O que aconteceu na noite em que a sua mãe desapareceu? Clara ficou em silêncio, seu olhar perdido. O que ele estava implicando? Sua mente girava, tentando encaixar as peças. E nesse momento, a mãe de Clara a puxou rapidamente. Mas Clara se desvencilhou. Me diga a verdade. A mãe respirou fundo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sou quem você pensa que sou. Nós não somos da mesma família, Clara. Você é adotada. As palavras ressoaram como um golpe. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Cada momento vivido, cada memória construída sob uma mentira. Tudo parecia um castelo de cartas prestes a ruir. Você está mentindo! Clara gritou, mas a voz da mãe começou a se perder. O riso dos bandidos tornava-se mais intenso, a realidade tomando forma.
Quem você realmente é? Clara indagou, sentindo a dor latejar no peito. Todo o seu mundo, as raízes, tudo começou a se desvanecer. Ela não sabia o que acreditar. Mas antes que pudesse processar o que isso significava para sua identidade, um som estrondoso ecoou pelo ar. Os bandidos começaram a atacar de novo, um pânico geral surgindo. Em meio à fumaça, algo aparecia. Um grupo de homens com uniformes táticos surgiram pelos lados. Parem, todos vocês! A polícia está aqui. O olhar de Clara encontrou o de sua mãe. E nesse olhar, havia um entendimento compartilhado de que a batalha estava apenas começando. Tudo havia mudado em um piscar de olhos. E agora, no epicentro de uma guerra, Clara ainda buscava respostas. O que mais estava escondido? E, mais importante, com quem ela poderia contar? O caos estava apenas começando. O ar estava pesado. Clara respirava rápido. Seu coração batia como um tambor. A confusão estava em sua mente, enquanto sua mãe e Diego trocavam olhares que diziam mais do que palavras jamais poderiam. Sombras da realidade batiam nas paredes, e Clara sentia que o chão sob seus pés começava a desmoronar. "Clara, você precisa ouvir!" a mãe dela exclamou. Mas a cena na frente dela estava prestes a explodir em mais caos. Clara, perdida em pensamentos, viu um grupo de homens armados avançando, sem se importar com a cena que se desenrolava. Os gritos se tornaram mais altos e o pânico começou a se espalhar entre as pessoas ao redor. "É isso. Todos devem ser detidos." Diego gritou, e Clara percebeu tarde demais que ele puxava uma arma da cintura. A voz dela falhou em um grito, mas já havia feito a escolha. Era tarde para sair correndo. O disparo ecoou na fazenda como um trovão. Clara fechou os olhos, e então tudo ficou em câmera lenta. Ela não queria ver, mas teve que. Aquela rajada de balas não mirava ninguém. Mirava a estrutura da fazenda. A explosão aconteceu. Um dos tanques de combustível na lateral da casa se rompeu, e uma bola de fogo se ergueu em direção ao céu, liberando fragmentos de madeira e metal como estilhaços. "O que você fez?" Clara gritou, sua voz carregada de desespero. O rosto de Diego se tornou uma máscara de satisfação, mas o horror tomou conta dela. Enquanto Clara tentava processar o que estava acontecendo, ela viu sua mãe, paralisada, encarando o fogo. "Mãe!" gritou, mas o olhar da mulher estava fixo na figura em chamas que surgia das labaredas. Era Sofia, envolta em fumaça, gritando. "Clara!" Ela estava sufocando. "Não, Sofia!" Clara correu em direção à amiga, mas uma onda de calor a fez retroceder. O cenário estava se transformando em um inferno. O que estava acontecendo? Clara estava com medo de perder outra pessoa amada. A imagem da mãe dela era agora uma sombra, uma face cheia de arrependimento. "Você não entende. Isso é o que eu sempre quis evitar." A mãe dela gritou, mas Clara não ouvia mais. O pânico a dominava. No meio do caos, um barulho estrondoso interrompeu tudo. Uma nova onda de policiais irrompeu de trás da fazenda, gritando e apontando suas armas. "Desçam! Fiquem no chão!" O oficial à frente era familiar. Clara esquecera quem era. Mas uma semente de reconhecimento se formou na sua mente como um eco distante de sua infância. O passado parecia se entrelaçar com o presente. "E eles?" um dos bandidos murmurou, recuando sob a pressão dos novos visitantes. Clara viu seu olhar desviar para Diego, um entendimento aterrador brotando entre eles. O caos explodiu, e no meio da confusão, Clara hesitou. Levantou a mão
e disparou em direção aos policiais, mas algo apenas não estava certo. Antes que o barulho pudesse fazer sentido, o entorno parecia dar uma chacoalhada, e Diego caiu ao chão, atingido por um tiro disparado pela própria polícia. A cena era surreal, e o primeiro instinto de Clara foi um grito surdo. Mas as revelações não paravam. A figura do oficial se adiantou pelo campo de batalha, e quando a fumaça se dissipou, Clara ficou em choque. Não era apenas um policial. Era um antigo amigo da família, aquele que sempre estivera por perto, Noah. Mas o olhar dele carregava uma determinação fria, e a expressão de Clara mudou. Você não percebeu, não é? Noah olhou para ela, sua voz forte. A fazenda sempre foi um núcleo de traumas. E nesse instante, tudo mudou novamente. O que estava se revelando tinha um impacto muito maior. Seus avós, eles estavam envolvidos numa trama maior. E você pode ser a chave para tudo isso. As palavras dele cortaram como uma faca. Clara sentiu tudo desmoronar. Ela era um peão nesse tabuleiro, e cada movimento parecia desenhar uma nova realidade. Mas a verdade era clara. Quem poderia confiar? Sofia estava ferida. Seus amigos estavam perdidos. E agora Noah revelava algo que poderia ser devastador. Você precisa entender, Clara. A sua história vai muito além do que você já soube. Não é só sobre a fazenda. É sobre quem controla o legado da sua família e aqueles que vão fazer de tudo para tê-lo. As palavras dele pesavam, e a mágoa e o orgulho ferviam dentro dela. Um grito de alma preenchia o ar, enquanto Clara processava o que acontecia. O que mais você está escondendo? Ela exigiu. Mas Noah apenas olhou para ela, o olhar cheio de dor, como se estivesse segurando um fardo que ela não fazia ideia de como carregar. E enquanto a fumaça se dissipava, uma sombra se aproximou do lado de Noah. Uma figura conhecida, que parecia muito familiar para Clara. Era alguém que ela não achava que veria. E essa não era apenas uma virada. Era tudo o que ela não queria que acontecesse. O que mais estava em jogo naquele dia trágico? O que mais havia por trás da dor que ela sentia? O fogo dançava. E Clara estava em choque, paralisada. A figura familiar à sua frente a fazia questionar tudo. Mãe, como você pôde? A ira crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. A imagem de Sofia, cercada por fumaça e dor, explodia em sua mente. Clara, escute! A voz da mãe soava desesperada, tentando quebrar a barreira que se formara entre elas. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu fiz isso para proteger você. Di, o que ela realmente queria proteger? Sua mágoa ficou maior que seu amor. Clara disparou, o coração ardendo em frustração. Foi quando um estrondo ressoou, fazendo todos olharem. Noah, o policial à frente, gritava ordens, enquanto o pânico começava a tomar conta. As sirenes ecoavam e os bandidos estavam em choque. O que deveria ser uma construção desmoronava em fogo e mágoa. Quebrando o silêncio, Diego, que pensou estar no controle, disparou novamente. Mas Clara viu o movimento no canto do olho. Antes que o tempo parasse de novo, Clara se lançou para o lado, sentindo a pressão da vida em suas veias. Mãe, precisamos sair. Ela não perceberia que em cada movimento o espaço se tornava mais apertado pelo medo e pelas decisões. Você tem que entender. Eles podem saber de tudo. A traição não era só para você. A voz pesava como chumbo, e Clara se viu numa escolha terrível.
Com uma velocidade inesperada, Noah avançou e agarrou Diego, empurrando-o para o chão. Chega de mentiras! É hora de você pagar! A cena se transformou em um turbilhão. Clara sentiu o chão estremecer sob seus pés, um eco de sua vida. Sofia estava lá, lutando, e dentro dela nascia uma coragem feroz. Não desistam! A fazenda precisa de nós! Clara gritou, sua voz ecoando como uma promessa, como um chamado. A chama do passado e do presente se entrelaçavam, e ela fez uma escolha. Agora, tudo dependia dela. A determinação pulsava enquanto Clara se jogava em frente àqueles que já a traíram. É hora de parar essa dança de mentiras. Se somos família, vamos lutar como tal. Noah e a mãe trocavam olhares, confusos, em busca de respostas em meio ao caos. Mais tiros. O instante se arrastava e a dor ecoava em cada coração presente. E quando a nuvem de dúvidas parecia sufocá-los, um brilho surgiu na escuridão. Sofia, recuperando-se, ergueu a mão. Eu ainda estou aqui, Clara. Vamos! E naquele instante, um elã de esperança encheu o ar. É hora de confrontar nossos demônios, Clara exclamou, a voz firme e clara enquanto os bandidos se preparavam. Perceberam que acabaram de ser cercados. A multidão estava se aglomerando ao redor, e mesmo os traidores perceberam que perderiam o controle. A verdade era uma espada afiada, e de cima a avó de Clara parecia vigiar, um sorriso visível ainda que distante, uma aprovação de tudo que estava sendo construído. Clara percebeu que as raízes corriam profundas e seu legado não seria descartado. Ela olhou para a mãe, a consciência bela verdadeira nas sombras. Se você realmente me ama, mostre-me agora. O passado não era somente um fardo. Agora era uma estrada a ser trilhada. E quando as vozes se ergueram, Clara tomou as rédeas de seu próprio destino, e a dor começou a se transformar em poder. Tudo chegava ao agora, mas o que viria depois seria a grande pergunta. Clara se inclinou para a frente, pronta para qualquer resposta. As incertezas ecoavam à sua volta enquanto ela se preparava para um futuro em que a verdade triunfaria. Mas que futuro seria esse? E nesse exato instante, quando tudo parecia se unir, ela entendeu que sua jornada estava apenas começando. Porque cada ciclo, cada mentirinha e cada traição a guiariam aonde precisava ir. O legado não a abandonaria. Seria a força que forjaria quem ela realmente era. E pensando em tudo isso, temos uma missão. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você faz a diferença.